age em tudo, meu Jesus. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos do nosso devocional Simply Pentecostal. Chegou sábado e mais uma vez aqui nós estamos para ler o livro de Jeremias e vamos dar continuidade neste dia no capítulo 25. Nós, semana passada, lemos do versículo 1 até o versículo 14 e desta maneira hoje nós vamos estar lendo e finalizando este capítulo do versículo 15 até o versículo 32. Portanto, estou muito alegre, muito feliz que você possa ter podido entrar neste canal neste dia e poder ler a palavra do nosso Deus juntamente conosco, amém? Se você é a primeira vez que está aqui conosco, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de colocar as notificações para que você possa receber, não é? De segunda a sexta, a nossa irmã Manuela está aqui com vocês, conosco, para poder ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas e no livro de Salmos, não é? Então, portanto, se você tem a sua Bíblia ou se você está escutando, abra o seu coração para poder ouvir a palavra de Deus, amém? Este capítulo que nós vimos, a primeira parte dele falou sobre quando Deus revela a Jeremias o tempo em que o povo haveria de estar no cativeiro da Babilônia, ou seja, 70 anos foram determinados para o povo para estarem naquele cativeiro da Babilônia. A continuação destes versículos que nós estaremos lendo no dia de hoje fala sobre uma série, um preâmbulo de uma série de juízos que Deus, ele diz que irá enviar algumas nações que foram usadas para poder tentar fazer com que Israel pudesse ser desmoralizada. Foram nações que ajudaram a Babilônia a poder fazer com que Israel fosse capturado. Então nós vamos ver uma série de nações e nós vamos ver a repetição dessas nações lá depois no capítulo 46 ao 51. Nós vamos ver essas nações, Deus falando explicitamente a cada uma delas e a razão pela qual Deus estaria castigando a cada uma delas. Portanto, vamos ler estes versículos para nós compreendermos. Lembrando sempre que durante esses capítulos anteriores, Deus trouxe palavras de juízo, de julgamento, não somente para a casa de Judá, para Jerusalém, para os profetas, para os sacerdotes, para os juízes, para os reis, para a casa real, para o povo, e agora ele traz essa palavra também de juízo para as nações. Lembre-se aqui. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor e darás a beber dele a todas as nações as quais eu te enviar. Portanto, nós vamos ver neste versículo, e se você lembrar de Apocalipse 14, versículo 10, Deus fala exatamente essa mesma linguagem sobre uma taça cheia do furor de Deus, que vai ser derramada sobre a humanidade, sobre estas nações. E é claro, ainda que Jeremias ele não foi a todas essas nações que nós estaremos falando sobre elas, entretanto, é figurativo. Ele está dizendo, mostrando o juízo que Deus enviará a cada uma delas. Continuando. Para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações as quais o Senhor me tinha enviado. Jerusalém e as cidades de Judá, e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles um deserto, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. Segundo, e a Faraó, rei do Egito, e aos seus servos, e aos seus príncipes, e a todo o seu povo. Então, o Egito era uma segunda nação que Deus traria juízo sobre eles. Versículo 20.
e toda a mistura de gente e a todos os reis da terra de Uz. Ou seja, Uz ficava mais ou menos ao sul, no lado nordeste, leste de Edom. E nós vamos ver que esta cidade, ou esta terra de Uz, também é aquela que é mencionada no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Continuando, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelon, e a Gaza, a Ecrom, e ao resto de Asdod. Vamos lembrar que a terra dos filisteus é aquela faixa de terra que hoje nós encontramos a faixa de Gaza. Atualmente, aquela ali era a terra dos filisteus e haviam grandes cidades, importantes cidades, não somente Gate, se vocês vão lembrar do gigante Golias, que era de Gate, ele era um filisteu. Nós também vamos lembrar de Asquelon, de Gaza, Ecrom e Asdod, eram todas cidades poderosas dos filisteus. Versículo 21. A Edom, a Moabe e aos filhos de Amon. 3 terras diferentes que estavam ao lado oriental de Israel e ao sul de Israel, e estes eram descendentes não somente de Esaú, filho de Jacó, os edomitas, também Moabe e Amon foram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Vocês lembram que quando eles saíram de Sodoma e Gomorra, então as filhas de Ló se deitaram com seu pai para poder ter descendência deles, e delas vieram estes 2 povos, Moabe e Amon. Versículo 22, outra nação. E a todos os reis de Tiro e os reis de Sidom e aos reis das ilhas da além-mar, a Dedã e a Temã e a Bus, e a todos os que habitam nos últimos cantos da terra, e a todos os reis da Arábia, e a todos os reis do misturado povo que habita no deserto, aqueles povos nômades que habitavam no deserto. 25. E a todos os reis de Zinri. Nós não sabemos a localização, ela é desconhecida na palavra de Deus, mas esta terra aparece também no livro de Números, capítulo 25, versículo 14. E a todos os reis de Elão e a todos os reis da Média, ou seja, países que ficavam também ao oriente de Israel, que hoje é o que nós chamamos de Irã. Versículo 26. E a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um com o outro, e a todos os reinos da terra, e o rei de Sesaque beberá depois deles. Ou seja, este nome Sesaque era outro nome dado também para a Babilônia. Portanto, nós vamos ver de que todos esses reinos, todas essas terras, de alguma maneira, eles seriam julgados por Deus. Versículo 27. Pois lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, bebei e embebedai-vos e vomitai e caí e não torneis a levantar-vos por causa da espada que eu vos enviarei. E será que se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar e ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é muito importante nós lembrarmos. O juízo, Deus estava começando com a casa de Judá, com Jerusalém, com o seu povo. Entretanto, Deus disse para aquelas demais nações, se eu estou castigando a cidade que se chama pelo meu nome, por este povo, por que eu não iria castigar vocês? Por que vocês ficariam impunes? Por que vocês não seriam também réu do julgamento do juízo de Deus? Amém? Versículo 30. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras e lhes dirás,
O Senhor, desde o alto, bramirá e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, como dos que pisam as uvas contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Versículo 32 e 33. Tome atenção a ele. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrume sobre a face da terra. E vocês vão ver que esses versículos 32 e 33, apesar de estar falando, não é, sobre estas nações, entretanto, ela fala também, não é, mostrando, dando uma abertura daquilo que haveria de acontecer sobre o grande juízo de Deus sobre a humanidade, sobre todas as nações. Vamos lembrar que Deus, várias vezes ele fala de que ele julgará as nações da terra. E nós vamos ver, não é? O versículo 32 e 33 é um pronunciamento mostrando tipologicamente, mostrando simbologicamente aquilo que haverá de acontecer no final dos tempos, depois que a igreja for arrebatada, no tempo da grande tribulação, quando a ira do Senhor, o copo do Senhor, o vaso do Senhor, com o seu furor sobre a humanidade, cairá sobre todas as nações. Aleluia. Portanto, ele diz: uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para sede mortos, e eu vos quebrantarei, e vós então caireis como um jarro precioso, e não haverá fuga para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores e uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor destruiu o pasto deles. Porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas por causa do furor da ira do Senhor. Desamparou a sua cabana, o seu abrigo, como filho de leão, porque a sua terra foi posta em assolação, por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. Aleluia. Irmãos, quando nós lemos um capítulo como este, você pode dizer: mas irmã, que triste, que parece que não tem esperança, parece que não tem uma luz no final do túnel. E, meus queridos irmãos, é por isso que Deus, como ele próprio disse em várias vezes no livro de Jeremias, que ele enviou os seus santos profetas, profetizando, madrugando, falando, determinando. Deus tem dado tempo para esta humanidade. Deus tem dado tempo para as nações. Deus tem dado tempo para o homem, para ele se arrepender dos seus pecados. É um erro o homem pensar que poderá continuar fazendo, pecando, vivendo a sua vida de pecado e que não haverá consequências para este pecado. Deus já tem determinado que não somente o homem terá o seu julgamento, mas as nações terão o seu julgamento. Israel terá o seu julgamento. Então nós vamos ver e entender que o Deus a quem nós servimos, ele não é um Deus de brincadeira. Ele não é um Deus de engano, de palavra dobre. Ele não é um Deus que simplesmente vê as coisas e diz: tá bem, vamos deixar para lá. Não, meus queridos irmãos.
Não existe jeitinho, não existe deixar para lá. As coisas, as contas com Deus, elas são sérias, elas são retas, elas são bem claras, aleluia. Deus não é injusto com a humanidade, nem Deus é injusto com o homem, porque ele proveu toda maneira pela qual o homem poderia e pode voltar a ele. Deus nos deu uma consciência, Deus nos deu razão, pela qual nós podemos cair em nós e olharmos para nós mesmos e dizermos: Senhor, o que é que eu estou fazendo? Qual é o meu caminho? Para onde é que eu estou indo? Aleluia. Mas o problema é que, conforme o Evangelho de João nos escreve, ele diz que os homens amaram e continuam amando mais as trevas do que a luz. Quando Deus revela o seu pecado, quando Deus fala e põe o homem no canto da parede e aponta o seu pecado, o que é que nós dizemos? O que é que o homem diz? Você está me julgando, você está sendo, né? Você está trazendo julgamento sobre mim, você está sendo injusto comigo. Meus queridos e amados irmãos, e será que o homem, a humanidade, os governos dessa terra, será que não têm sido injustos para com Deus? Os irmãos sabem que aqui nos Estados Unidos da América, muitas vezes nós temos visto pessoas, adolescentes, jovens, entrando em plena escola pública com uma arma e matando as pessoas. E as pessoas podem dizer: o que é que nós podemos fazer? Nós temos que ter uma política melhor. Temos que desarmar as pessoas, temos que fazer isso e aquilo, e cada um puxa para o seu lado político. Entretanto, não é esse o problema. O problema não é político, o problema não é governo, o problema é que nós temos abandonado a Deus. O problema é que o homem tem se distanciado cada dia mais de Deus, crendo-se ser ele o Deus, o dono da sua vida e que tem poder sobre ela. Oh, que horrorosa ilusão! O homem, ele não sabe um segundo sequer do que vai acontecer, do seu futuro, da sua vida. E nos Estados Unidos, como eu falava, em cada escola pública, nós tínhamos antigamente os 10 mandamentos nas nossas escolas. Nós tínhamos oração nas classes. Nós líamos a Bíblia na escola. Entretanto, o que foi feito é que nós arrancamos os 10 mandamentos, nós arrancamos a oração, nós arrancamos a palavra de Deus. Ou seja, em outras palavras, nós arrancamos a Deus das nossas escolas. E o que é que você espera quando o homem fecha a porta do seu coração, da sua casa, da sua cidade, do seu país e diz: nós não queremos Deus? Porque foi isso que nós temos feito. É isso que o homem tem feito. Deus, ele sai. E o homem fica entregue ao seu próprio destino, à sua própria concupiscência, ao seu próprio pecado. E nós vemos toda essa desgraça. E é muito fácil dizer: aonde está Deus que não está vendo tudo isso? Ele está vendo, irmãos. Mas é que, anos atrás, nós colocamos ele fora. Nós expulsamos ele. Nós dissemos: aqui nós não queremos você. Aqui nós não vamos ensinar mais sobre Bíblia. Aqui nós não vamos ensinar mais sobre preceitos morais. Aqui nós não vamos ensinar mais sobre... Não vamos permitir que ninguém ore, que nem leve a Bíblia para a escola ou que fale os 10 mandamentos. Estes princípios são antigos, esses princípios são antiquados, esses princípios nós não precisamos mais deles. E esta é a resposta que o homem tem recebido. Esta é a consequência do seu próprio pecado. Porém, Deus, ainda hoje, tem a sua mão estendida. Ainda hoje, Deus tem o seu povo, tem a sua palavra que não muda em nosso meio.
E nós podemos, ainda hoje, fazer esta diferença, assim como fez Jeremias no seu tempo, no tempo do reinado de Judá. Meus queridos e amados irmãos, que nós possamos, nestes dias finais da Igreja de Jesus aqui na terra, nós estamos vendo todas essas coisas, esse mover de nações e essa intensidade com que as coisas estão acontecendo e a velocidade com que elas estão procedendo. É hora de nós olharmos para cima. É hora de nós colocarmos a nossa mão no arado. É hora de nós concluirmos a grande comissão do Senhor Jesus que Ele deu para a sua igreja, para que nós possamos um dia, qualquer um dia desse, muito breve acontecer, que quando a trombeta tocar, a igreja, você, eu, possamos subir para estar eternamente com o nosso Deus e seremos livres de todo este juízo, de todo este furor, de tudo isso que cairá sobre estas nações, sobre a humanidade. Não é questão se irá acontecer, é questão que quando irá acontecer. Nós estamos no tic-tac final. Portanto, é hora de nos preparar, é hora de podermos estar prontos para a grande vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que não cantarmos e louvarmos o nome do Senhor? Nestes dias finais, nós temos que ser guiados por Ele. Nós temos que ir aonde Ele nos mandar. Nós temos que falar aquilo que Ele nos colocar e nos disser para falar. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por teu amor. Cante conosco o hino de número 141. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanse, paz, faz-me sentir doce e amigo teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a tua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim
desejo do nosso coração, do Simply Pentecostal, para você e sua família, e que tenha um culto amanhã abençoado pela graça do nosso Senhor Jesus. Amém.